Muitas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto. Pois é, o OVNI abatido pelos Estados Unidos, pelo Canadá e até pela China, né? Então estão falando que está aparecendo isso aí ao redor do mundo. E vou falar rapidamente sobre isso daí e vamos ver se a gente consegue dar uma luz ou até ficar com mais dúvida. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, desce o dedo no like, que ajuda aí, né? Muita gente pediu para fazer esse vídeo. E se você é um que gostaria também, já dá o dedo no like. Bom, pessoal, as notícias são essas daí. Caça americana abateu OVNI, né? E que violou o espaço aéreo canadense, né? E Trudeau emitiu uma ordem, né? Então, né, 4 objetos não identificados foram abatidos, né? No caso não identificado, né, não, outro objeto, perdão, não identificado, foi abatido, né, no espaço aéreo da norte-americano e tal. Então, né, realmente já tiveram mais desses objetos que foram abatidos. Aqui também fala que depois dos Estados Unidos, o Canadá também descobriu também na China, tá? E aí mostraram essa foto aqui daquele balão meteorológico, né, chinês. Dizem, né, que é balão meteorológico, mas também não posso afirmar nada. Aqui, Estados Unidos abatem objeto cilíndrico não identificado sobre o Canadá, né? Aí falam que ali os F-22 abateu no dia 11 de fevereiro, hoje é dia 12 que eu estou fazendo esse vídeo, e com isso eles vão tentar fazer com que esse objeto, né, ele consiga pegar o Canadá, tentar capturar esse objeto para ver o que foi, né? Ver o que é. Né? Vamos ver se eles vão conseguir ou se eles vão divulgar. E depois a última notícia aqui, eles falam que os últimos objetos voadores abatidos provavelmente eram balões. Então, muita gente quando vai ver essa notícia, fala assim, ah, é balão, não, então os Estados Unidos está escondendo tal, né? Aqui, os objetos voadores derrubados, né, no espaço aéreo norte-americano eram balões, né, de acordo com o líder da maioria do Senado e tal. Aí, mas fala aqui, ué, mas balão cilíndrico, né? Balão cilíndrico, existe balão cilíndrico? Então, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, eu não tenho como afirmar se é um balão ou se não é um balão, tá? Por quê? Porque eu não vi as imagens. Não tem as imagens desse negócio abatido, então eu não posso afirmar se ele fazia flutuação, se ele estava com flutuação aparentemente constante, se ele estava em movimento, brusco ou não. Então, não tem como afirmar. Se tivesse uma flutuabilidade praticamente constante, um deslocamento não tão rápido, é balão, tá? É muito provavelmente um balão. Agora, mas vamos dizer que esse OVNI, esse objeto voador não identificado, ou hoje em dia nós gostamos de chamar também de fenômeno atmosférico não identificado, então, esse fenômeno que aconteceu, tá? A gente pode chamar do seguinte, que pode ser uma nave espacial? Pode, tá? Mas eu acho difícil. Primeiro que, mas você está falando de tecnologia que não conhece e tal, mas um cilindro, né, na aerodinâmica da nossa atmosfera é meio complicado dele voar, tá? E ainda mais sem ter algo assim como dizer uma propulsão aparente, tá? Não foi relatado nada sobre isso. Então, mas o foguete é cilíndrico, mas voa. Sim, o foguete é cilíndrico, mas voa, mas ele está sempre em movimento com uma propulsão, né, na bundinha dele e com esse movimento. Você não vê um foguete, né, parado no ar sem propulsão, tá? Principalmente ele não vai nem conseguir parar assim, muito menos assim, tá? Então, esse tipo de flutuação é bem característico de balões. Mas e o caso desse ser cilíndrico? Bom, aí nós já temos uma questão da física. Porque o balão estratosférico, esses balões meteorológicos, ou espiões, o que for, tá? Eles são aqueles balões assim, né, que fazem aquele normal, né, do balão. Só que nós estamos falando de altitudes muito grandes, tá? 12 mil metros, para lá assim. Ou seja, 12 mil metros ainda pode dar dentro da estratosfera e realmente atrapalhar, tá, o voo comercial.
qualquer variação de altitude você pode atrapalhar voo de cruzeiro. E claro, né? Violou o espaço aéreo de um país, normalmente é derrubado. Então, acontece que esse tipo de situação, tá? Por que a gente vê cilíndrico? Principalmente por causa da refração. Tá? Onde que nós temos as camadas da atmosfera, né? No caso, a própria troposfera, né? Onde ele estava inserido, ou estratosfera, porque a gente não sabe da Terra, né? Aqui da superfície da Terra, determinar a olho nu qual é a altura de um objeto. A gente só pode falar, caramba, ele está muito alto. Não, mas ele pode estar mais distante do que alto. Ah, olha, aquilo ali não é um balão, eu estou vendo um cilíndrico. Sim, mas você não sabe quais são as condições de temperatura e umidade da atmosfera acima de você, que a própria refração pode acontecer. Tá? E a refração, ela dá essa deformidade ao objeto. Basta você fazer um teste simples. É colocar uma caneta ou um lápis dentro de um copo d'água. Você vê esse troço quebrando. E nós estamos falando de dezenas e dezenas e dezenas de camadas, né, de densidades diferentes, densidade ópticas diferentes, que é o que importa, tá? Não a densidade física em si, mas a densidade óptica do meio. Você tem variações de temperatura que influencia no índice de refração. Você tem umidade que tem influência no índice de refração. O ângulo que você está observando, tá? Então, tem uma série de questões. Dependendo do ângulo que você observa, a observação do objeto a longa distância ele parece de um jeito. Se você estiver bem embaixo do objeto, aí a sua visão já é outra, porque a refração é praticamente inexistente se for 90 graus. Mas aí você tem outros fatores na atmosfera, né? E tem a passagem de meio e tal, que acontece, né? Não só a refração ali. Então, gente, é muito difícil você afirmar, tá, que é uma nave, mas analisando a luz, o espectro luminoso, por exemplo, de um objeto, quando você fotografa ou quando você filma ele, tá, você consegue captar aquela luz e aquela luz você sabe se aquilo ali é uma propulsão ou não e o que está queimando. Então, um balão estratosférico ele não emite esse tipo de luz, ele reflete somente a luz, né, do Sol. Então, se esse balão ele tá normalmente, mas era um objeto metálico. Sim, poderia ser um objeto metálico que condiz com a lona do balão estratosférico. Então, sim, você quando o balão ele sobe, ele se expande. Então você pode ter essa impressão, também essa questão dessa expansão do balão, porque lá em cima a pressão é menor, tá? Então você tem pressão, temperatura, expansão, mudança de forma, vento, tá? Umidade, certo? E seu ângulo de posição além do erro da sua visão, que é um fator importante, tá? E também, né, de como você enxerga, se você é propício a enxergar, né, a famosa pareidolia, né, você consegue enxergar algo que você quer muito que seja ou não. Então, esse tipo de fenômeno, desses balões tal, já são observados há muito tempo. Tá? E que muita gente fala que, por ser observado há muito tempo, são OVNIs, né? São extraterrestres, são naves tal, são avistamentos. Então, enquanto não chegar perto, tirar uma foto, capturar um negócio desse e tal, você vai ficar sempre no campo da hipótese. Então vai valer o quê? Do que você acha da sua ideologia, do que você pensa sobre o assunto, tá? Eu particularmente, eu acho, eu não posso falar com certeza, mas eu acredito, eu não gosto nem quando você fala de ciência, eu não gosto de falar de acredita ou não acredita, tá? Mas sim, eu acredito que haja vida fora do planeta Terra, inclusive vida inteligente, que possam ser mais avançados e menos avançados do que nós. Tudo isso aí é estritamente possível, apesar daquela equação de Drake, né, que fala da vida fora do planeta, mas é uma equação extremamente, vamos dizer assim, é, o erro dela é muito grande, tá? O erro das medidas que compõem cada variável dessa equação é muito grande. E existe, né, um jargão na indústria, né, principalmente na logística, principalmente de software, que fala o seguinte, né, garbage in, garbage out, lixo entra, lixo sai. Então, se você pegar, abastecer, né, os seus dados com lixo, seu modelo com lixo de dados, vai sair lixo de resposta.
E para mim essa equação de Drake é um lixo, tá? Somente pela a quantidade, o alto índice de erro de cada variável dela. Então, sim, essa questão desse cilindro pode ser muito bem uma questão de refração. Tá? Eu não acredito que seja uma nave espacial, justamente porque não foi relatado, não foi observado nada com relação à propulsão, com movimentação, né, aquela movimentação brusca, e mesmo sendo movimentação brusca, tá? Você não tem como afirmar que é algo, né, relacionado a isso. Normalmente eles veem essa movimentação brusca à noite, né, que é aquela coisa assim, daquelas luzes, né, indo para um lado para o outro. Isso pode ter também uma outra explicação que não são os UFOs, tá? Não são, né, esses OVNIs, esses objetos voadores. Quer dizer, são óbvios, né? São objetos voadores não identificados, mas não são, podem não ser extraterrestres ou tal. Então a questão é a seguinte: o que que tem de concreto nisso daí? Que foram avistados objetos cilíndricos. Foram abatidos? Segundo os Estados Unidos, Canadá e China, sim. Estão falando que foi observado também no Uruguai. Bom, agora vai esse site de fofoca, isso daí, vai falar que foi observado em tudo quanto é lugar, daqui a pouco está até voltando para Varginha. Tá? Então, é algo que não tem como a gente afirmar que sim, nem que não, sem que tenha uma evidência científica, uma foto, né, uma filmagem de alta qualidade, né, movimentação, se tem propulsão ou não, tá? Porque simplesmente a olho nu observar, lá eu vi, esse objeto é estranho. Então, você quer qualificar, você quer quantificar, você quer determinar alguma coisa que você não tem certo com seu alto índice de incerteza. Quando você tem um alto índice de incerteza na medida, tudo que você está falando é lixo. Lembra do que eu falei lá com relação à equação de Drake? Então, se você tem a incerteza da refração, se você tem a incerteza do ângulo, se você tem a incerteza da visão, se você tem a incerteza da altura, se você tem a incerteza da umidade, você tem a incerteza da temperatura, você tem a incerteza da densidade óptica, você tem vários tipos de velocidade do vento, tal, curvatura da Terra, tá? Angulação entre você e o objeto. Então, meus amigos, o ângulo de visada, né, da observação. Então, são muitas variáveis de incerteza para você afirmar que alguma coisa, isso é ou não é um avistamento de OVNI, isso é ou não é, né, um avistamento, né, de uma nave espacial, isso é ou não é. A única coisa que você pode afirmar é que é um objeto voador não identificado, pelo menos por você. Agora, se é uma nave espacial ou não, né, porque tudo que você afirmar, não, ó, isso é um avistamento, isso é algo do outro planeta. Então me desculpa, mas você está afirmando é lixo. Por quê? Porque você é lixo? Não, porque o grau de incerteza de tudo que você vê, você não consegue medir. E toda medição é muito importante para qualquer afirmação, ainda mais de coisas relacionadas à ciência. Tá? Então, se você quer fazer alguma observação científica quanto a isso, primeira coisa, tem propulsão? Tem propulsão, então já pode ser um indício de uma nave, uma aeronave, um foguete. Tá? Agora, mas aí nós estamos falando da levitação do não sei o que, gravitacional, antigravidade, não sei o que. Tudo isso deixa rastro. Tá? Tudo isso deixa rastro. Se tem alguma coisa antigravitacional, você pelo menos, ali se nós estamos falando de dobrar espaço, você teria algum rastro, principalmente de uma lente gravitacional. Tá? Então, nós estamos falando de levitação magnética, não sei o que tal, com campo magnético da Terra, impossível, tá? Não tem como fazer isso com o nosso campo magnético sem também você ter uma observação de uma medida, de você ver alterações, de você sentir alterações em vários instrumentos que a gente mede daqui da Terra. Tá? Então, não adianta cair em hipóteses da conspiração, não adianta cair em hipóteses assim. Os Estados Unidos vai falar a verdade, o Canadá vai falar a verdade se recuperaram ou não? Não sei, tá? Agora, eu vou me preocupar com isso? Não vou, tá? Simplesmente vou continuar levando minha vida. Eu tenho muito mais coisa, muito mais importante para preocupar, principalmente os boletos que vencem amanhã. Então, isso daí sim é que eu vou me preocupar com os boletos que vencem amanhã,
com a saúde financeira da minha família, com a saúde da minha família e, né, com o meu trabalho, minha vida, e eu aconselho a vocês a fazerem o mesmo. Claro, gosta desse tipo de notícia, quer ver, procure pessoas sensatas, pessoas que não vão fazer alarde e pessoas principalmente que não vão querer ganhar likes e querer ganhar é, simplesmente dinheiro em cima do pânico das pessoas. Beleza? É isso aí que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Ah, por favor, larga o dedo no like. Abraço.